Considerações sobre estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. No primeiro ano da Era Shōka, 1257, no signo cíclico Hinotomi, no 23º dia do 8º mês, entre as horas do Cão e do Javali, por volta das 21 horas, registrou-se um terremoto de magnitude sem precedentes. No segundo ano da mesma era, no signo cíclico Tushoneuma, no primeiro dia do 8º mês, ocorreu uma intensa ventania. No terceiro ano, no signo cíclico Tushinoto Hitsuji, irrompeu uma grande onda de fome. No primeiro ano da Era Shogen, 1259, no signo cíclico Tishinoto Shuji, epidemias alastraram-se pela nação. No segundo ano, ao longo das 4 estações, no signo cíclico Konoe-Saro, as epidemias continuaram assolando o país com as mesmas intensidades. Nessa época, mais da metade da população já havia perecido. Alarmado pela circunstância catastrófica, o soberano da nação buscou ajuda nas escrituras budistas e não budistas e ordenou que várias orações fossem oferecidas. No entanto, essa medida não produziu o mínimo efeito. Ao contrário, a fome e as epidemias se alastraram com ainda mais força. Eu, Nichiren, ao observar esse panorama, decidi consultar a volumosa coletânea de escritos budistas. Nessas escrituras, descobri por que tais orações não surtiram efeito. Ao contrário, sobreoraram a situação. Encontrei também passagens que comprovavam essa declaração. No final, não tive outra opção exceto a de compilar uma obra e expor o resultado de meus estudos. A esse tratado dei o título Estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. No primeiro ano da Era Bunno, 1260, no signo cíclico Kanoe-Saro, no 16º dia do 7º mês, na hora do Dagrão, entre 7 horas e 9 horas, entreguei o tratado para o sacerdote leigo Yodoya, para que ele a apresentasse à sua senhoria. O sacerdote leigo do templo Saimōji, agora já falecido, fiz uma unicamente com o propósito de saldar a dívida de gratidão que tenho para com minha terra natal. O que segue é a essência desse documento. O budismo chegou ao Japão vindo do reino de Paeketi, durante o governo do imperador Kimei, 30º dos soberanos humanos dentre os 100 monarcas que sucederam aos 7 reinados das divindades celestiais e aos 5 reinados das divindades terrenas. Desde esse momento até o reinado do imperador Kamu, o 50º dos soberanos, transcorreram 260 anos, nos quais as várias escrituras budistas e as 6 escolas budistas foram propagadas no país. Porém, naquela época, as escolas Shintai e Palavra Verdadeira ainda não eram conhecidas no Japão. Durante o reinado do imperador Kamu, viveu um jovem sacerdote chamado Saicho, que era discípulo de Gyōgyō, administrador sacerdotal do templo Yamashina-dera. Posteriormente, esse jovem ficaria conhecido como Grande Mestre Dengyo. Saicho se aprofundou nos ensinamentos das 6 escolas que já haviam sido estabelecidas no Japão, bem como na doutrina do Zen, mas nenhuma delas pareceu satisfazê-lo. Antes, durante o reinado do imperador Shomo, o reverendo Jiazen Ganjin, da dinastia Tang da China, havia viajado ao Japão, trazendo consigo os comentários de Tiantai. Depois de 40 anos, ou talvez mais, Saicho foi a primeira pessoa a ler esses comentários em profundidade e a compreender o real significado do budismo. No 4º ano da Era Enryaku, 785, Saicho fundou um templo no Monte Iei, com o propósito de assegurar a continuidade da paz no céu e na terra. O imperador Kamu honrou o novo estabelecimento, designando como local de devoção para oferecer orações à estrela guardiã do soberano. Ele deixou de apoiar os ensinamentos das 6 escolas para depositar total fé nas doutrinas perfeitas da escola Tendai. No 13º ano da Era
Em Ryako, o imperador mudou a capital de Nagaoka para a cidade de Heian. No 21º ano da mesma era, no 19º dia do primeiro mês, o imperador convocou 14 grandes eruditos das 6 escolas, provenientes dos 7 principais templos de Nara, entre os quais se encontravam sacerdotes como Gonson e Shoyo, reunidos no templo Takao-dera. Esses eruditos receberam a ordem de travarem um debate religioso com Saito. Os mestres das 6 escolas não conseguiram fundamentar sequer um único argumento contra Saito, permanecendo com a boca em silêncio tal qual o nariz. Nenhuma das doutrinas desses mestres mantiveram-se em pé, nem os 5 ensinamentos da escola Guirlanda de Flores, nem os 3 períodos da escola Características do Dharma, tampouco os 2 acervos e os 3 períodos postulados pela escola 3 tratados. Porém, Saito não só refutou as doutrinas das 6 escolas, como também demonstrou que todas elas contradiziam o ensinamento correto. No 29º dia do mesmo mês, o imperador promulgou um edito no qual criticava severamente os 14 eruditos que haviam debatido com Saito. Em resposta, esses estudiosos redigiram uma carta ao imperador com um pedido de perdão pela conduta. Desde então, um soberano após o outro passou a prestar lealdade ao Monte Ei, demonstrando maior respeito que um filho dedicaria aos pais, demonstrando maior temor e reverência que as pessoas comuns manifestariam diante do poder de um soberano. Algumas vezes, os imperadores promulgaram editos para honrar essa escola. Outras vezes sentiam-se na obrigação de aprovar as exigências injustas dela. Um exemplo disso é o caso do imperador Seiwa, que ascendeu ao trono graças às orações poderosas do reverendo Eryo do Monte Ei. Por essa razão, cujo avô materno do imperador e ministro da direita afirmou um compromisso escrito jurando lealdade ao Monte Ei. Todos sabemos que Minamoto no Yoritomo, general da direita e fundador do shogunato de Kamakura, foi descendente do imperador Seiwa. Apesar disso, realizando ou não uma boa administração, as autoridades governamentais de Kamakura simplesmente ignoram o Monte Ei. Será que eles não temem a punição dos céus? Na época do imperador retirado Gotoba, durante a era Kenin, 1201 a 1204, havia 2 homens arrogantes, Honen e Dainichi. Como os demônios haviam possuído o corpo de ambos, eles enganaram toda a nação, desde as autoridades até as pessoas mais humildes, fazendo com que aderissem à escola Nembutsu ou à escola Zen. Quanto ao Monte Ei, o número de adeptos reduziu de forma surpreendente para alguns poucos fiéis desanimados e, por toda a nação, os sacerdotes versados nos ensinamentos do Sutra do Lótus ou da Palavra Verdadeira acabaram ignorados e rejeitados. Como resultado, a deusa do Sol, o grande Bodhisattva Hachiman e as divindades dos 7 santuários de Sano, que vigiam e protegem o Monte Ei, bem como as divindades celestiais e divindades benevolentes que protegem diferentes regiões da nação, não mais puderam desfrutar o sabor da lei. A força e o brilho dessas funções protetoras foram se debilitando cada vez mais, até que, por fim, abandonaram o país. Em consequência, os demônios dominaram a nação, provocando desastres e calamidades. Conforme mencionei, meu tratado, esses desastres foram presságios anunciando que, no fim, a nação seria destruída por uma potência estrangeira. Mais tarde, no primeiro ano da Era Bunei, no signo cíclico Kinoine, no 5º dia do 7º mês, um cometa cruzou o céu a partir do leste e seu brilho iluminou todo o Japão. Esse foi um mau presságio sem precedentes em toda a história. Nenhum dos estudiosos versados em escrituras budistas ou ensinamentos não budistas conseguiu compreender a causa desse presságio. Minha aflição e minha inquietude aumentaram ainda mais. Agora, 9 anos após eu ter apresentado meu tratado ao sacerdote leigo do templo Saimyōji,
No primeiro mês intercalado deste ano, uma carta oficial chegou do grande reino mongol. Os eventos que têm ocorrido correspondem aos que eu havia predito no tratado, tal como duas metades de uma peça que se encaixam perfeitamente. O Buda declarou: 100 anos ou mais após o meu falecimento, um governante chamado Ashoka, o Grande, fará seu advento no mundo e espalhará minhas relíquias em todas as direções. No reinado de Zhao, o quarto soberano da dinastia Zhou, o grande historiador Suyo fez predições e anunciou: um venerável nasceu na região ocidental. Daqui a 1000 anos, as palavras desse venerável chegarão a este país. O príncipe Shotoku predisse: 200 anos ou mais após a minha morte, na província de Yamashiro, será estabelecida a cidade de Heian. E o grande mestre Gentai declarou: 200 anos ou mais após o meu falecimento, renascerei num país oriental e propagarei meu ensinamento correto. Todas essas predições ocorreram exatamente como foram ditas. Quando eu, Nichiren, testemunhei o grande terremoto, os ventos furiosos e a terrível fome na Era Shoka, bem como o grave surto de epidemias que ocorreu no primeiro ano da Era Shogen, fiz essa predição. Estes acontecimentos são sinais de que nosso país será destruído por uma nação estrangeira. Pode parecer que estou elogiando a mim mesmo por ter previsto isso, mas se a nossa nação fosse destruída, com certeza isso também significaria a destruição dos ensinamentos budistas. Os eminentes sacerdotes budistas de nossa época parecem pensar da mesma forma que os caluniadores da lei. Na realidade, eles sequer compreendem o verdadeiro significado dos ensinamentos de sua própria escola. Com certeza, se recebessem uma ordem imperial ou instruções das autoridades governamentais para oferecer orações a fim de dissipar a maldade que paira sobre a nação, eles só aumentariam a ira dos Budas e das divindades. E a nação não teria outra escolha senão enfrentar a ruína. Eu, Nichiren, sei as medidas que devo tomar para resolver essa situação. Além do venerável do Monte Ei, sou a única pessoa em todo o Japão que tem essa consciência. Assim como não há dois sóis ou duas luas juntos, também não podemos encontrar dois veneráveis lado a lado. Se o que eu digo é falso, então que eu seja punido pelas 10 filhas demônios protetoras do Sutra do Lótus que eu abraço. Declaro tudo isso unicamente em prol da nação, da lei e das demais pessoas, não em benefício próprio. Irei visitá-lo pessoalmente, por isso estou lhe informando. Se não ouvir meu conselho, com certeza irá se arrepender mais tarde. Com profundo respeito, Nichiren, no 5º dia do 4º mês do 5º ano de Bunei 1268, signo cíclico, Tishunoei Tatsu, ao reverendo Hogan.